Querida igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos feito a exposição desse texto desde o primeiro capítulo. Hoje estamos chegando na penúltima parte do capítulo número 5. E esse é um texto extremamente desafiador para a minha e para a sua vida. É um texto que quer nos levar a refletirmos sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Quer que Deus fale com você de forma audível? Abra seus ouvidos e o seu coração nessa hora. O Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor nos diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia! Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas deste fato, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam queimá-los. Amém. O texto que nós acabamos de ler mostra o registro da segunda prisão dos apóstolos. A primeira prisão havia acontecido logo depois que um coxo havia sido curado à Porta Formosa. Aquele homem coxo de nascença tinha ali 40 anos, havia nascido coxo e pelo poder de Deus, usando os apóstolos, ele usa aqueles apóstolos e traz cura para aquele coxo. E aquela cura é então a porta que Deus abre para a proclamação do Evangelho e o anúncio do poder da ressurreição. Isso levantou a primeira perseguição na história da igreja e Pedro e João inicialmente foram presos. Isso está registrado ali no capítulo 3 de Atos. Eles passam a noite na prisão, no dia seguinte eles são levados diante dos sacerdotes e das autoridades religiosas ali e são inquiridos a respeito da pregação deles. A perseguição veio por causa da mensagem anunciada e não por conta das curas. E ali eles são
alertados e mesmo ameaçados que não mais pregassem a respeito da ressurreição de Jesus e não anunciassem a mensagem do Evangelho. Mas o livro de Atos, ele segue dizendo que ao serem liberados, eles procuram a igreja. E a igreja ora por eles, não pedindo Deus, nos livre da perseguição, mas eles oram dizendo, Senhor, dá-nos ousadia, coragem, para não voltar para trás, porque é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E então, Lucas parece fazer um momento de tranquilidade. Ele fala, a comunidade dos que creram, eles estavam unidos, caminhavam juntos, viviam juntos. E depois ele fala sobre pessoas que eram muito generosas. Traz o exemplo de Barnabé. Ele vendia os seus bens e compartilhavam com os que tinham necessidade. Depois ele fala de Ananias e Safira, que vendem, mas a venda do terreno que eles tinham, eles não trazem o valor integral e por isso o juízo de Deus vem sobre eles e eles caem mortos ali. Essa segunda manifestação física, visual, palpável do poder de Deus, a morte de Ananias e Safira, promove um grande temor aos da igreja e aos que estavam ao redor. E Deus então usa as mãos dos apóstolos para fazer sinais e prodígios no meio do povo. Havia grande temor, as pessoas não ousavam se juntar porque sabiam, essas pessoas aqui, elas estão comprometidas com esta mensagem. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, apesar do temor que as pessoas tinham, que elas não ousavam, Deus acrescentavam gente que falava, a gente topa, a gente aceita correr esse risco, porque encontramos um tesouro mais precioso que todas as coisas. E muitos eram curados a ponto de, mesmo quando os apóstolos passavam até a sombra deles, e fala sobre Pedro especificamente, curavam aqueles que a sombra passava por cima deles. Isso gerava temor, comoção, a conversa na cidade. As pessoas ouviam falar ali em Jerusalém a respeito do poder de Deus. As pessoas comprometidas, amando, servindo. Não era uma opção, uma alternativa, um penduricalho, um anexo da vida delas, mas Cristo era tudo o que elas tinham. E o poder de Deus se manifestava ali. Acontece que havia também um grupo daqueles que não apenas não ousavam se juntar, mas aqueles que perseguiam. E nós acabamos de ler o registro da segunda perseguição. E ao olhar para esse texto, a imagem mental que me vem é de uma pedra sendo jogada nas águas de um lago tranquilo, e a pedra move aquelas águas e naqueles círculos que vão se afastando cada vez mais, assim a igreja vai se fortalecendo, vai aumentando, o número de convertidos vai aumentando cada vez mais, mas de igual forma a perseguição também vai aumentando. E esse texto mostra para a gente o aumento da igreja, mas também o aumento da perseguição. O título da nossa mensagem hoje é o sofrimento, o privilégio e o poder de Deus na pregação do Evangelho. Há um sofrimento envolvido na vida do crente. Os relatos que temos recebido, e nós estamos já nos preparando para o domingo da igreja perseguida, no próximo mês, o mês de maio, é que os crentes da igreja perseguida, em países onde eles se reúnem, quando perguntados por cristãos que moram fora e vão visitá-los, encorajá-los, a pergunta que eles fazem é, como é a perseguição no país de vocês? Porque para eles ser cristão é também ser sofredor. Aquele que paga o preço por causa da sua fé e por causa do seu comprometimento com a mensagem de Cristo. Então, aqueles da igreja perseguida dizem, mas vocês não são perseguidos? Será que vocês são crentes mesmo? Porque ouvimos a mensagem do Evangelho e ao mesmo tempo perdemos tudo. Família, dinheiro, saúde, às vezes até liberdade, mas nós perseveramos. E meus irmãos, ao pregar uma mensagem como essa, com temor e tremor, que o Senhor nos chama, eu prego com temor e tremor, porque ouço a voz do Senhor dizendo, igreja, comprometa-se com o Senhor. Igreja, não continue no mesmo patamar.
como se a gente pudesse separar aqui a minha vida religiosa e eu vou fazer um acesso a ela quando me for conveniente, porque se me incomodar, se me tirar da minha rotina, dos meus planos, do meu prazer, do meu descanso, do meu entretenimento, eu prefiro não, eu durmo até mais tarde, eu faço outras opções, mas qualquer coisa que me incomode não vai me tirar do centro da minha vida. E a convocação do Senhor o Senhor é o centro das nossas vidas. E Ele precisa ser tudo que nós temos. E quando lemos esse texto, vemos a perseguição aumentando na vida da igreja. Versículo 17 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote. Se compararmos com o texto do capítulo 3, nós vamos ver que no capítulo 3 a perseguição ela era menos intensa e num nível de autoridade mais baixo. Eram alguns sacerdotes e os capitães ali do templo, o capitão do templo. Aqui nós já vemos o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus. Então, havia já uma comoção das autoridades, não só de um pequeno grupo, mas de todos, para que perseguissem a pregação do Evangelho. O partido dos saduceus, ele era um partido, uma ordem religiosa, que eles eram muito criteriosos em seguir a lei, legalistas. Por eles tinham que cumprir todos os detalhes da lei, e isso é o que, na mente e na compreensão deles, é que tornaria eles aceitável diante de Deus. Além disso, eles eram aqueles que não criam na ressurreição, por isso a mensagem da ressurreição de Jesus era tão ofensiva para eles. Eles não criam também em anjos nem em poderes espirituais. E na divina inspiração do registro, Lucas, ele vai escrever, esse do partido dos saduceus, tiveram que ouvir a respeito da libertação daqueles apóstolos. No começo eles não tiveram consciência de que eram anjos, mas Lucas fala, olha, mesmo que eles não crescem, que anjos existem, que o poder de Deus no reino espiritual, no plano espiritual ele atua na minha e na sua vida também. Nossa vida não se restringe a questões materiais, emocionais, mas a uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. E igreja, nós oramos para que sejamos despertados pelo Senhor em nome de Jesus. E diz ali que o partido dos saduceus e o sumo sacerdote ficaram com muita inveja. A melhor tradução, talvez, para a palavra inveja aqui seria ficaram com raiva por causa do zelo. Porque ao lermos inveja, podemos pensar que talvez eles tinham o desejo de ter o mesmo poder de curar, de fazer prodígios e maravilhas, mas não se trata disso. Eles ficaram com inveja, com raiva, por causa do anúncio do poder da ressurreição ali agindo. E diz então que eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Também a perseguição aumenta no nível de encarceramento em que os apóstolos foram presos. Na primeira cena, no capítulo 3, nós vemos eles sendo presos no cárcere, em um lugar apenas de pernoite, é que eles foram levados à prisão pública, um lugar onde bandidos e criminosos eram lançados, e ali eles passaram a noites com homens terríveis ali, com pessoas acusadas de crimes terríveis, perigosos. E não apenas Pedro e João, mas diz a palavra de Deus que os apóstolos, não sabemos se foram todos os 12 apóstolos, mas um número maior. A perseguição aumentava, então, no nível de autoridade, no nível do encarceramento e na quantidade de pessoas ali presas. E a primeira mensagem, o primeiro ponto da nossa exposição dessa manhã é que muitas vezes o nosso compromisso com Cristo e a pregação do Evangelho nos levará a sofrer situações difíceis. Os apóstolos estavam sendo fiéis e obedecendo a Deus, zelosos da palavra, da pregação do Evangelho, do anúncio, da mensagem da ressurreição, e justamente foi isso que os levou a passar por uma situação difícil. Meu irmão e minha irmã, se por causa do Evangelho, por causa do seu compromisso com Cristo, você tem passado por lutas e por dificuldades, não desanime.
O Senhor está olhando para você, Ele não esqueceu de você. E lembre que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória que está por vir, que nos está preparado e guardado ao Senhor. Então fique firme. Se você tem passado por problemas e sofrimentos por causa do seu pecado, por outro lado, renda-se ao Senhor. Confesse o seu pecado. Volte às primeiras obras, ao primeiro amor. Mas lembre que talvez a vida não vai ficar mais fácil por causa disso. E situações que você não precisava lidar quando não era fiel ao Evangelho, não era comprometido, você vai ter que lidar com outras. Mas o Senhor, soberano, na sua providência, continua no controle, cuidando da sua vida. E no sofrimento que você passa, na luta, na dificuldade, o Senhor está operando na sua vida. Continue fiel. Ainda que tenha que passar por sofrimentos, ainda que você seja abandonado, ainda que façam injustiça com você. Muitas vezes o nosso compromisso com Cristo e a pregação do Evangelho vai nos levar a sofrer situações difíceis. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: todos, não alguns, todos, quantos quiserem viver piedosamente, serão perseguidos. E é por isso que os nossos irmãos da igreja perseguida, a nossa igreja, nós somos a mesma igreja, o mesmo corpo, dizem: vocês não são perseguidos? Será que vocês têm vivido uma vida piedosa diante do Senhor? Um compromisso tal que isso seja um incômodo para aqueles que estão ao seu redor? Mas permaneçam firmes, ainda que tribulações. E Senhor, ajuda-nos. Se a nossa vida tem sido uma vida mais ou menos, e a gente faz opções, e às vezes a gente é fiel e às vezes a gente não é fiel, para se esquivar e evitar essas perseguições e essas dificuldades. Mas, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 19 nos diz: mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levou-os para fora e lhes disse. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que a expansão da pregação do Evangelho, ela não pode ser impedida. Ninguém domina a agenda de Deus. Aqueles apóstolos foram presos, encarcerados, cadeados foram colocados naquelas grades, eles não podiam sair dali, mas Deus providenciou um anjo para durante a noite, abrir aquelas portas e os levar para fora. Ninguém pode impedir a pregação do Evangelho. Se nós temos passado por situações que a gente olha para a gente e fala: eu gostaria muito de compartilhar a palavra, eu gostaria muito de ter uma oportunidade. Se Deus tem colocado isso ao teu coração, tenha certeza, o Senhor vai providenciar os meios necessários, as oportunidades diante de você, para aquela pessoa com a qual você acha que você não tem condição de compartilhar. Meus irmãos, nós temos orado sempre pelos alunos da Souza Marques que usam a nossa igreja. Eu tenho orado: Senhor, levanta gente na nossa igreja dizendo: eis-me aqui, eu quero pregar para eles. Eu não sei como, mas eu quero pregar. Eu oro para que Deus fale assim: meus irmãos, orem por mim, porque tem gente no meu trabalho que eu preciso de uma estratégia para proclamar a palavra, e Deus é o Deus que providencia meios, recursos, quebra cadeias, ainda que as cadeias sejam nós mesmos e aquilo que a gente julga limitação nas nossas vidas. Eu não sei falar, eu sou muito tímido. O Senhor é o Deus que leva à frente a pregação do Evangelho, ela não pode ser impedida. E se Deus, Todo-Poderoso, Ele tem plano, tem eleitos com os quais você convive, mas você não sabe ainda, Ele quer te usar para isso. Ele vai usar você, ou se você falar: eu não quero, eu não vou, Ele vai usar outro, mas nada nem ninguém pode impedir a expansão da pregação do Evangelho. Eu e Marcele, depois de servir 3 anos na aldeia indígena, nós fomos retirados pela FUNAI dali, e aquele sentimento de: Senhor, a gente veio, se preparou, a gente queria compartilhar o Evangelho, tivemos algumas oportunidades, mas como será agora, Senhor, que a gente vai
conseguir voltar se a gente está proibido, e Deus tem levantado outros missionários, inclusive indígenas, para levar a palavra do Senhor. Fomos para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, e na cidade nós assumimos ali, na cidade, não na aldeia, uma igreja que precisava de revitalização, e Deus levantou líderes ali indígenas e tem feito um bom trabalho, e louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos notícias, pastor, nós já estamos plantando outra igreja, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém pode impedir a pregação e a expansão do Evangelho, aleluia. Versículo 20, a palavra de Deus segue dizendo: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. A missão daqueles anjos era dupla. Em primeiro lugar, abrir as cadeias e liberar aqueles apóstolos. A segunda missão deles era encorajá-los e lembrá-los do que eles tinham chamado. Eles foram chamados para pregar o Evangelho. Os anjos dizem: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Continuem anunciando o Evangelho. A missão dos anjos era também encorajar aqueles irmãos. E tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e continuavam ensinando. E o terceiro ponto dessa manhã é: a nossa verdadeira liberdade sempre vai nos levar a proclamar o Evangelho, mesmo que nós estejamos presos. Esse texto mostra Deus enviando anjos para abrir as cadeias. E os apóstolos então são retirados dali pelo anjo e recebem um encorajamento, porque essa é a mensagem de Deus, a nossa verdadeira liberdade. Sublinhe e coloque em caixa alta a palavra verdadeira. A nossa verdadeira liberdade sempre vai nos levar a proclamar o Evangelho. Nessa ocasião, os apóstolos foram fisicamente libertos. Mas existem situações em que eles estavam presos. O apóstolo Paulo, tendo sido preso em Roma, não se considerava um prisioneiro, mas ele se considerava o mais livre dos homens. Antes, ele entendia aquela situação como tendo sido escravo e preso pelo Senhor, colocado naquela situação, mas com liberdade para proclamar o Evangelho para toda a guarda pretoriana, para aqueles guardas que em turnos se revezavam para guardá-lo, e ali ele ia compartilhando o Evangelho, porque a nossa verdadeira liberdade, ela sempre vai nos levar a proclamar o Evangelho. E Deus quer libertar a minha e a sua vida, dos nossos traumas, das nossas dores, dos nossos condicionais. Se eu conseguir isso, então eu vou proclamar o Evangelho. Não, o Senhor, o convite do Senhor para as nossas vidas é que nós nos libertemos dos nossos condicionais, porque nós não precisamos de condição mais alguma, porque nós já temos tudo que é necessário. Nós temos o Senhor. E quando nós entendemos, eu não preciso de mais nada, nós somos livres, porque temos tudo que nos é necessário. A nossa verdadeira liberdade. Deus quer libertar você. E ao libertar você das suas amarras, das suas cadeias, o plano dele é que ao olharem para você, as pessoas com as quais você convive, elas possam perguntar: mas por que diante de uma situação tão difícil, diante de tanto sofrimento, diante de tanta injustiça, você não reage de acordo com o mal que fizeram a você? A proclamação será: porque eu sou livre no Senhor, Ele me libertou. A minha reação não é de acordo com o que fazem comigo nessa vida, mas de acordo com o que foi feito por mim na cruz do Calvário, e me deu a verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o que diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele proclama, Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. É o mesmo Espírito Santo derramado na vida dos crentes. Porque ele me ungiu para libertar os pobres, evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar
a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor também continua na obra do Espírito Santo, trazendo verdadeira liberdade. E quando Ele nos liberta, Ele nos conduz à pregação do Evangelho. E quem sabe, nessa manhã, você ainda veio aqui arrastando uma bola de prisioneiro no seu coração, uma angústia, uma prisão, algo que há muito tempo o teu coração chora, sofre, uma injustiça, um trauma, uma perda. Alguma coisa que você fala: Deus, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo pregar a Tua palavra, eu não consigo descansar no Senhor, nem experimentar a alegria da salvação. O Senhor quer libertar você. O Espírito Santo, aquele que te visita, é o libertador das nossas vidas. E Ele quer nos usar como livres nas mãos dEle para pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Segue a palavra de Deus no versículo número 22. 21 ainda. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio todos do conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltando relataram dizendo: nós encontramos a prisão fechada, com segurança, sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Próximo ponto dessa manhã é que Deus, Ele é poderoso para subverter a lógica e os poderes humanos, mesmo que essa lógica seja a sua lógica. Pela lógica, os apóstolos haviam sido aprisionados, passariam a noite na prisão e na manhã do dia seguinte seriam trazidos para julgamento, para serem expostos diante das autoridades. Mas durante a noite Deus envia anjos, abre as cadeias, eles saem e, pelo que nós entendemos da leitura, os guardas não perceberam essa saída, ou estavam adormecidas, ou saíram de uma forma milagrosa, e as portas foram fechadas, cadeados trancados. Então eles tinham a impressão que os apóstolos ainda estavam ali pela manhã, quando as autoridades religiosas falaram: vamos buscar os apóstolos. Ao chegarem lá, as celas estavam vazias, e eles ficaram, diz a palavra de Deus, perplexos. Todos ficarão perplexos diante do Rei da Glória. Todos ficarão admirados. No último dia, algum em adoração, louvor, exaltação ao Rei que venceu e que nos salvou. Outros perplexos, admirados por conta do grande juízo trazido pelo Rei que venceu. Todos nós ficaremos perplexos. Aliás, esse é um termo, esse é um conceito que vai acompanhando o livro de Atos muitas vezes. Quando o Espírito Santo desce ali, no capítulo 2, muitas pessoas ficaram admiradas, afluíram para aquele local ali, perplexos com o que estava acontecendo. Outros, porém, zombaram. Quando o coxo é curado, também as pessoas ficam ali surpresas, exaltadas, perplexas. Outros prenderam os apóstolos. E aqui, de novo, perplexos diante do que havia acontecido, diante do poder de Deus, que é grande, soberano, para subverter a lógica e os poderes humanos. O nosso Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Esse é o poder da ressurreição. E para aqueles que o Senhor já alcançou, para os seus eleitos,
Para aqueles para os quais o Senhor tem o plano de salvação, haverá uma perplexidade, uma admiração, em rendição e temor diante dele. Mas para aqueles que negam, que viram rosto, que zombam, haverá perplexidade por causa do juízo, e ele não tarda, e ele não demora, mas ele virá trazendo perplexidade diante do poder de Deus, que é grande para subverter a lógica e os poderes humanos, mesmo que essa lógica seja do nosso coração. Que o Senhor deixe a todos nós perplexos diante do poder dele. De falar, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. Meus irmãos, eu olho para a minha vida e eu falo, Senhor, eu me sinto perplexo em continuar pregando diante dessa igreja. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei por aquela porta, eu vi o tamanho disso daqui, eu falei, Senhor, como é que eu dou conta disso? Meus irmãos, eu não dou conta, é o Senhor. São muitos desafios, é uma igreja de 30 anos, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser acertada, grandes desafios, nós não damos conta. Mas louvado seja o nome do Senhor, há um Deus poderoso que sustenta, que providencia, que encoraja, que dá poder e que continua conduzindo a minha e a sua vida e essa igreja. Que nós nos rendamos diante desse poder e que você possa, em rendição, permanecer perplexo e nunca se acostumar com a santidade, com a perfeição e com o poder de Deus. Antes, que o nosso coração esteja sensível a essa realidade. Esses eram aqueles que no capítulo 17 nós vamos ouvir. Esses que viraram o mundo de cabeça para baixo e chegaram até aqui. E eu oro para que essa igreja seja relevante na nossa vizinhança. Nós ficamos perplexos com as notícias de pessoas que chegam à nossa igreja, visitantes, gente que passa pela porta e fala, eu não sei o que é, mas deu vontade de entrar e eu não consigo sair mais. Aí você pergunta, mas você conhece alguém? Alguém te convidou? Ninguém, mas nós sabemos. É o nosso Deus Todo-Poderoso quem tem feito isso. E para finalizar a nossa mensagem de hoje, algumas lições finais, recorrentes e repetidas para que sejam reforçadas na nossa mente e no nosso coração, que têm sido apresentadas em todas as mensagens da pregação, da exposição do Evangelho no livro de Atos. É a terceira vez que isso aparece. Lembrem, toda vez que a Bíblia apresenta um conceito, um mandamento, repetidamente, é porque ela quer enfatizar, porque sabe que o nosso coração e a nossa mente é dura, lenta, vagarosa e preguiçosa para aprender aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, atenção ao discurso de Pedro, o discurso diante das ameaças, da prisão e das proibições. Ele começa dizendo, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a primeira lição do apóstolo Pedro e dos apóstolos nesse sermão dele. Primeiro, obedeçam a Deus e não aos homens, ainda que esse homem seja você mesmo. Obedeça a Deus, renda-se diante dele. Ele é o nosso Salvador e Ele é também o nosso Senhor, o nosso dono. Se há pecado na sua vida, se há desobediência ao Senhor, e se o Espírito Santo já lhe revelou isso, confesse e renda-se a Ele em nome de Jesus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, ainda que esse homem seja você mesmo, que essa mulher seja você mesma. A palavra nos diz, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E se há temor dos homens em nossos corações, e essa mensagem é para mim mesmo, se tem gente que eu tenho medo de falar, de anunciar o Evangelho, de falar a coisa certa, que o Senhor dê-nos graça para que sejamos assertivos, firmes, corajosos para obedecer a Deus. E que a gente não tema nada nesse mundo a não ser o Senhor. E que a gente não tenha medo de nenhum homem a não ser de pecar e desagradar a Deus. Obedeçam a Deus, não aos homens.
O Senhor há de nos dar coragem, há de nos dar as palavras. Não é por causa da minha nem da sua força, mas do poder de Deus manifestado em nossas vidas. Foi essa oração que a igreja fez na primeira prisão, quando eles foram libertados. Dá-nos ousadia, Senhor Deus, que fez os céus e a terra, para que diante das ameaças continuemos a pregar o Evangelho. E diz a palavra de Deus ali, que aquele lugar tremeu. E a minha oração é que a sua vida possa tremer, e quem sabe ela já tem sido balançada pelo poder de Deus, e você ainda não entendeu o porquê. É tempo de render-se diante do poder e do tremor do Senhor e dizer: Deus, eu quero te obedecer, em nome de Jesus. Versículo 30, a palavra de Deus diz, Pedro continua dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Segundo ponto da mensagem de Pedro: creia e pregue sobre a ressurreição, ainda que isso represente risco para você. Meus irmãos, eles não haviam sido presos por causa das curas, não haviam sido presos por causa dos milagres, mas a prisão deles é por causa do anúncio da mensagem da ressurreição de Jesus. Ameaçados, presos. E mesmo assim, na primeira oportunidade, ele não podia ser parado, não mais aquele Pedro impetuoso que cortou a orelha do soldado, mas o Pedro que o processo de redenção na vida dele havia operado. E agora ele pregava com autoridade não humana, não da carne dele, mas do Espírito Santo. E ele pregava a respeito daquilo que era o motivo da prisão dele. Pedro, não pregue sobre a ressurreição. Eu prego sim. E ele continuava. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. E sabe de quem é a culpa? De vocês. Vocês mataram ele e penduraram ele no madeiro. Meus irmãos, creiam e preguem sobre a ressurreição. Jesus está vivo. Creia nisso. Ele continua agindo. O seu poder não diminuiu. Ele continua assentado no trono, intercede pela minha e pela sua vida, e o poder da ressurreição continua agindo na minha e na sua vida, para ressuscitar as áreas que estão mortas por causa do pecado na minha e na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus relacionamentos, para nos levar a uma vida de humilhação, quebrantamento, onde o Senhor, a vida do Senhor possa operar em nome de Jesus. Versículo 31, ele nos diz: Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a ressurreição dos pecados. O terceiro ponto da mensagem de Pedro é: o poder da ressurreição nos leva ao arrependimento e à missão dos pecados. Pedro segue dizendo: a mão direita de Deus exaltou aquele que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram, mas Deus o exaltou a príncipe, a Senhor e também a Salvador. É verdade, vocês o mataram, é verdade, a culpa é de vocês, mas o objetivo da morte foi conceder a Israel arrependimento e perdão dos pecados. O poder da ressurreição sempre vai levar a gente a se arrepender. E se você nunca se arrependeu dos seus pecados, se não tem convicção dos seus pecados, o peso, a tristeza, por causa da ofensa à santidade de Deus, é muito provável que você não seja crente ainda. Talvez você frequente a igreja, você dê dízimo, você até participe de algumas programações, mas o poder da ressurreição sempre vai nos levar a uma vida de arrependimento e de quebrantamento. Vai quebrar diariamente o nosso orgulho. Vai pegar os nossos ídolos e vai jogar no chão. E Deus vai usar todos os meios necessários para fazer isso. Na sua casa, no seu trabalho, na convivência com os irmãos. O poder de Deus há de nos alcançar e o poder da ressurreição nos levar ao arrependimento. Há pecado em nossa vida, no nosso jeito. Muitas vezes o nosso pecado ele não é na forma de alguma coisa que eu faço objetivamente, mas do jeito que eu trato as pessoas, que eu lido com os meus recursos, que eu tento justificar, às vezes até porque eu estou querendo fazer para o Senhor, mas de uma forma errada, que haja arrependimento e confissão e convicção de pecados na nossa vida, em nome de Jesus. Em último lugar, a mensagem de Pedro, e terminando também a nossa mensagem nessa manhã, versículo 32 diz: e nós somos
testemunhas deste fato. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Que Deus nos faça testemunhas no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, é a pequena pedrinha lançada por Jesus naquele lago. E essa pedrinha vai formando círculos que vão se espalhando, e esses círculos vão proclamando o poder de Deus. E essa mensagem de Atos 1, 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele diz, e nós somos testemunhas. E a igreja continua avançando e nós somos parte dessa história. A minha oração é que você e eu sejamos testemunhas e Deus nos faça testemunhas no poder do Espírito Santo. E que o poder avassalador quebre as nossas cadeias, nos liberte, nos cure, nos deixe perplexos, traga ressurreição, arrependimento para as nossas vidas e nos use como testemunhas. Que era um termo usado inicialmente para falar daqueles que anunciavam aquilo que eles haviam visto e que depois passou a significar também Marte. A palavra é sempre Marte, mas tornou-se o termo, e logo no capítulo número 7 a gente vai ver esse que foi a primeira testemunha, Estevão, um diácono que pagou com a própria vida. Que as nossas vidas sejam testemunhas. Talvez eu e você tenhamos que abandonar alguma coisa. Alguma coisa da nossa vontade precisa morrer para sermos testemunhas. Alguma coisa do nosso tempo, do nosso jeito, algum pecado precisa ser abandonado. Alguma coisa para o qual o Senhor nos leva a nos comprometermos para que sejamos tornados testemunhas. Versículo 33, eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram as autoridades religiosas e queriam matá-los, aqueles que haviam sido convocados para proclamar as palavras dessa vida. E ainda que a morte venha sobre eu e você, ainda que com as nossas vidas tenhamos que pagar, do outro lado, o descanso eterno, gozaremos desta vida para todo sempre. E quem vive essa consciência de que a sua vida só é valiosa, em nada considero a vida importante, conquanto que eu cumpra a missão e o propósito de Deus para a minha vida, você já vive sem temer a morte, sem temer o que pode lhe acontecer de ruim, porque o Senhor já te fez testemunha em nome de Jesus.